Resolver uma recorrência, ou seja, encontrar a fórmula fechada de uma recorrência, é importante na análise de algoritmos recursivos, né? A fórmula fechada de um algoritmo recursivo representa a sua função de custo computacional. Então, a partir do momento que eu consigo encontrar esta função, eu consigo analisar a complexidade desses algoritmos recursivos. Um algoritmo recursivo ele tem a característica de chamar a si mesmo para decompor um problema maior em outros problemas menores e semelhantes. A solução desses problemas são então combinadas para resolver o problema original. Esses algoritmos seguem a abordagem chamada de dividir para conquistar. O ato de dividir o problema em um ou mais subproblemas. Conquistar significa conquistar os subproblemas resolvendo-os recursivamente, até que possam ser resolvidos de forma direta. Após essa resolução dos subproblemas, nós precisamos fazer a combinação, ou seja, combinar as soluções encontradas dos subproblemas a fim de formar uma solução para o problema original. Como exemplo, nós temos aqui o algoritmo recursivo para calcular o fatorial de um número n. O algoritmo abaixo calcula o fatorial de um número inteiro não negativo n recursivamente. Então percebam que nesta função de fatorial, a gente tem uma recorrência com a linha do código 1 sendo o nosso passo base, ou seja, se n igual a 0, retorne 1, fatorial de 0 é 1. Se não, eu vou sempre retornar o fatorial de n menos 1 vezes n, ou seja, a multiplicação do número n pelo fatorial de n menos 1. Aqui embaixo a gente consegue observar o comportamento desse algoritmo recursivo. Então, se eu quero calcular o fatorial de 4 fatorial, é igual a n 4 vezes o fatorial de 3. E aí ele chama recursivamente para calcular o fatorial de 3, que é igual a 3 vezes o fatorial de 2. Que chama recursivamente para calcular o fatorial de 2, que é igual a 1 vezes 2 vezes o fatorial de 1. E por fim, o fatorial de 1 é igual a 1 vezes o fatorial de 0. O fatorial de 0, pela definição do passo base, é igual a 1. Então percebo que a gente dividiu o nosso problema em subproblemas até chegar na resolução de um subproblema de maneira direta, que é o caso do fatorial de 0. A partir do momento que eu faço isso, eu subdividi os problemas, agora eu tenho que realizar a combinação deles. A combinação deles nada mais é do que ir pegando a solução da resolução direta e jogando de volta até encontrar o fatorial de 4, que nesse caso é igual a 24. Então, a resolução de problemas recursivos, normalmente o que o programa faz? Ele vai empilhando as chamadas recursivas até se chegar na condição de parada, que é o nosso passo base, e em seguida ele resolve esta condição de parada de forma direta e vai jogando esta resolução para os subproblemas que foram divididos, ou seja, ele vai desempilhando as soluções até conseguir chegar na solução original do problema. Essa é a característica dos algoritmos recursivos. Empilha os subproblemas e desempilha para ir resolvendo com os resultados que foram calculados a partir do passo base. Então, se eu tenho esse algoritmo do fatorial e quero analisar a sua complexidade, como ele é um algoritmo recursivo, então eu preciso encontrar a sua fórmula fechada. A fórmula fechada que representa o custo computacional desse algoritmo. Olhando para esta função fatorial, a gente normalmente recai um erro que eu vou demonstrar aqui, que eu não quero que vocês cometam, que é o seguinte. Então se eu quero calcular o fatorial, eu quero calcular o custo computacional dessa função fatorial, que eu vou chamar de f, então eu posso afirmar que f de 0 é igual a C1, um custo computacional C1. Né? Então, custo para calcular f de 0 é igual a C1, que é uma constante, somente retorne 1. Ok. E que f de n é igual a n vezes o fatorial de n menos 1.
Bom, normalmente a gente comete esse erro. Como a gente está observando aqui na solução da função que n está multiplicando o fatorial, a gente quer representar esta recorrência do custo computacional também por uma multiplicação. E isto é errado. Okay? Não cometam este erro de representar o custo computacional desta recorrência pela multiplicação. Porque se você fizer isso, você está afirmando que a função fn-1 será chamada n vezes. Você está multiplicando a sua chamada. E não é isso que acontece. Tá? Aqui é a multiplicação do resultado. Então é a computação do resultado do fatorial. Mas aqui, se você quer calcular o custo computacional, observe que essa função não está sendo chamada n vezes. Eu não estou chamando f de n-1 n vezes. Não estou fazendo isso. Para que a gente entenda como eu devo computar o custo computacional dessa função fatorial, a gente pode quebrar esse retorno em várias linhas, da seguinte forma. Fatorial, se n igual a 0, retorne 1. Tá ok. Então, o custo computacional de f de 0 é uma constante C1, que é só o custo computacional de retornar o valor 1. Isso aí está ok. Agora, observe que o senão ele é executado por 3 linhas. É a chamada do fatorial de n-1, mais a próxima linha, a multiplicação do resultado desse fatorial de n, mais o retorno. Então, eu posso afirmar que o custo computacional para calcular o fatorial de n é igual a f de n menos 1 mais uma constante, que é o custo computacional de executar essas duas linhas aqui, a linha 4 e a linha 5, que eu vou chamar de C2. Então, esta recorrência é que representa o custo computacional da minha função fatorial. Agora, eu posso realizar, a partir do método de expansão e conjectura, a resolução dessa recorrência para encontrar a fórmula fechada. Nós vamos fazer nos próximos slides. Para analisar a complexidade de um algoritmo recursivo, é necessário determinar qual é o tamanho n do problema, no caso do fatorial, o valor que será calculado, verificar que o valor n0 é usado como base da recorrência, determinar a base da recorrência t de n0, no caso do fatorial f de 0 é igual a um custo computacional C1, determinar o passo recorrente, que nós já fizemos, que será igual à soma de a ocorrência tf de n mais a soma de outras instruções efetuadas, que no nosso caso foi o c de 2. Ok? Então, para resolver para calcular o custo computacional da função fatorial, seguindo esses passos, nós já sabemos que o f de 0, o passo base, é igual a um custo computacional que eu vou chamar de C1. Já os próximos, f de n, é igual a f de n menos 1, mais um custo computacional que eu vou chamar de C2. Agora, pela expansão e conjectura, eu vou resolver esta recorrência. Então, para k valendo 1, para a primeira iteração, eu tenho a recorrência dada. F de n é igual a f de n menos 1 mais C2. Para k valendo 2, nós temos que f de n é igual a f de n menos 1 mais C2 mais C2. Então, para k valendo 3, nós temos que f de n é igual a f de n menos 2 menos 1 mais C2 mais C2 mais C2. Conjecturando, nós temos que f de n é igual a f de n menos k mais mais kc2, k vezes c2, tá? Então essa é a nossa conjectura para
a expansão iterativa da fórmula de recorrência do cálculo do fatorial. Agora, nós temos que verificar a condição de parada. Pela nossa recorrência, o passo base é igual a zero. Então, n menos k será igual a zero. Então, aqui, ó, pelo passo base, a recorrência para quando n menos k for igual a zero. Portanto, k é igual a n. Então, substituindo na nossa conjectura, temos que f de n é igual a f de n menos n mais nc2. Então, nós temos que f de n é igual a f de 0 mais nc2. F de 0 pelo passo base nós conhecemos, é uma constante C1. Então, o custo computacional para calcular o fatorial f de n é igual a C1 mais n C2. Então, esta é a nossa fórmula fechada. Então, o que que nós queremos fazer agora? Demonstrar que esta fórmula fechada é verdadeira. Então, nós devemos provar por indução que se esta fórmula é fechada verdadeira, ela vale para o passo base e também vale para f de n mais 1. Para o passo base, nós podemos verificar que ela é verdadeira. F de 0 é igual a C de 1 mais 0 C2. Ou seja, F de 0 é igual a C1 mais 0. Portanto, f de 0 é igual a C1, como demonstrado, como definido pelo passo base. F de 0 é C1. Então, ok, ela vale para o passo base a nossa fórmula fechada. Agora, nós temos que admitir a hipótese de que ela vale para f de n mais 1. Então, f de n mais 1, a nossa hipótese, é que seja igual a C1 mais C2 que multiplica n mais 1. Né? A nossa hipótese é esta. Então, admitindo que a nossa hipótese é esta, substituindo pela recorrência, nós temos que f de n mais 1 é igual a f... Deixa eu só olhar qual é a nossa recorrência. F de n menos 1 mais 2. Então, que é igual a f de n mais 1 menos 1 mais C2. Ou seja, f de n mais 1 é igual a f de n mais C2. F de n nós já conhecemos pela nossa fórmula fechada. F de n é igual a C1 mais nC2. Então, eu vou substituir a nossa fórmula fechada aqui na chamada de f de n, ou seja, C1 mais nC2 mais C2 que nós tínhamos aqui na recorrência. Ok, agora nós temos que f de n mais 1 é igual a C1 mais, isolando o C2, é igual a C2 n mais 1, como queríamos demonstrar. Então, percebo que a gente consegue, por indução, provar aqui a nossa hipótese como queríamos demonstrar. Portanto, podemos afirmar que o custo computacional para calcular a recorrência é igual a uma função f de n nesta forma, C1 mais nC2, que é a nossa fórmula fechada. Né? Então, a partir dessa fórmula fechada, a gente consegue calcular a complexidade do algoritmo. A gente consegue perceber que, na verdade, f de n é big O de n. A gente consegue demonstrar, a partir das propriedades das notações, por exemplo, que isto é verdade. Bom, outro problema conhecido que nós temos, que pode ser resolvido por algoritmo recursivo, é o problema da torre de Hanoi. O objetivo da torre de Hanoi é transferir todos os n discos de A, o pino de origem, para C, o pino de destino, utilizando o pino B como auxiliar. Nesse problema, você pode movimentar um disco por vez, tal que
um disco maior nunca fique sobre um disco menor, tudo bem? Então, os algoritmos, um possível algoritmo para resolver esse problema é este aqui, um algoritmo recursivo. Então, se nós queremos analisar a complexidade desse algoritmo, nós precisamos conseguir calcular a função que determina o custo computacional desse algoritmo. Como esse algoritmo possui uma recorrência, então a gente tem que calcular o custo computacional desse algoritmo a partir da resolução dessa recorrência, ou seja, encontrando a fórmula fechada da recorrência que define o custo computacional desse algoritmo. Observando o algoritmo, a gente percebe que o passo base do algoritmo, que eu vou chamar de H de 1, é igual a um custo computacional para executar o processamento da linha 2, ou seja, mover o disco do topo de A para C. Então, o custo computacional para realizar esse passo base, eu vou chamar de C1. E aí, para calcular a recorrência H de N, nós podemos perceber que são duas chamadas recursivas de H de N menos 1. Então, eu vou chamar duas vezes H de N menos 1, mais o custo computacional para realizar o processamento da linha 5, que é igual ao custo computacional para realizar o processamento da linha 2, uma vez que é a mesma instrução. Então, eu vou chamar de C de 1. Ou seja, a mesmo custo computacional da linha 2 é igual ao custo computacional da linha 5. Então, essa é a nossa recorrência que representa o custo computacional do algoritmo Torre de Hanoi. Agora, nós temos que resolver essa recorrência para encontrar a fórmula fechada e então conseguir determinar a complexidade desse algoritmo. Então, para resolver esta recorrência, nós vamos utilizar o método de expansão em conjectura. Então, para K1, na primeira iteração, quando K é igual a 1, a nossa recorrência é a definida. H de N é igual a 2 vezes H de N menos 1 mais C1. Na segunda iteração, K valendo 2, H de N será igual a 2 vezes, aí eu tenho que substituir a minha recorrência passando N menos 1, ou seja, 2 vezes H de N menos 1 mais C1, mais C1 que estava aqui fora. Então, H de 2, na verdade, para K valendo 2, H de N, na verdade, é 4 H de N menos 2 mais 2C1 mais C1. Então, para K valendo 3, nós temos que o H de N será igual a 4 que multiplica, aí eu tenho que subtrair minha recorrência, só que agora N valendo N menos 2. 2 vezes H de N menos 2 menos 1 mais C1. E as parcelas que estavam aqui fora. 2C1 mais C1. Então, para K valendo 3, na verdade, o H de N é igual a 8 H de N menos 3 mais 4C1 mais 2C1 mais C1. Então, conjecturando, nós podemos perceber, realizando a conjectura, que H de N em função de K pode ser escrito desta forma: 2 elevado a K, que multiplica H de N menos K, mais a somatória de 0 até K menos 1, de 2 na I de C de 1, a somatória dos custos. Esta somatória a gente pode reescrever da seguinte forma: H de N é igual a 2K que multiplica N menos K
Mas, como C1 é uma constante, ela pode sair do somatório. Então, pode ficar assim, C1 vezes o somatório de I de 0 até K menos 1 de 2 na I. Tá? Tirei o C1 porque ela é uma constante que multiplica todas as parcelas que estão sendo somadas. Este somatório de 2 na I, de 0 a K menos 1, ele pode ser resolvido da seguinte forma. H de N é igual a 2K de H de N menos K, mais C1, que multiplica este somatório, é igual a 2K menos 1. Ok? 2K menos 1. Então, esta é a nossa conjectura. Agora a gente tem que substituir K de acordo com o nosso passo base. O nosso passo base, ele para em H de 1, ou seja, quando N menos K for igual a 1, a recorrência para. Portanto, K é igual a N menos 1. Então, vamos substituir a nossa conjectura, os valores de K por N menos 1, e encontrar a nossa fórmula fechada. Bom, substituindo, temos que H de N é igual, deixa eu só olhar aqui a nossa conjectura, 2K. H de N é igual a 2N menos 1, que multiplica H de N menos N menos 1, mais 2 elevado a N menos 1, que multiplica C1. Portanto, H de N é igual a 2N menos 1, que multiplica H de 1, mais 2N menos 1, que multiplica C de 1. H de 1 nós conhecemos, é C1. Então, H de N, na verdade, é 2N menos 1 C1, mais, realizando essa multiplicação, 2N menos 1 de C1 menos C1. 2N menos C1 mais 2N menos C1 é igual a 2 vezes 2N menos 1C1 menos C1. Portanto, vou colocar bem aqui, H de N é igual a 2N C1 menos C1. Então, essa seria a nossa fórmula fechada para calcular o custo computacional do algoritmo Torre de Hanoi. O que nós temos que fazer agora é mostrar que essa fórmula fechada, se vale para n, também vale para n mais 1. Então, nós vamos fazer isso no próximo slide. Então, a nossa hipótese é que para h de n mais 1, o custo computacional seja representado por 2n mais 1 que multiplica C1 menos C1. Então, substituindo na nossa recorrência, nós temos que 2 vezes h de n mais 1 menos 1 mais C1. Então, h de n mais 1, na verdade, é igual a 2 vezes h de n mais C1. H de n, pela nossa fórmula fechada, é igual a 2 vezes 2 de n C1 menos C1 mais C1. Realizando a multiplicação, nós temos que h de n mais 1 é igual a 2n mais 1 C1 menos 2 vezes C1 mais C1. Realizando esta subtração, nós temos que h de n mais 1 é igual a 2n mais 1, que multiplica C1 menos C1, como queríamos demonstrar. Portanto, a gente consegue provar que a fórmula fechada também vale para n mais 1. Então, esta fórmula fechada
representa o custo computacional do algoritmo Torre de Hanoi. Ou seja, que esta fórmula fechada aqui, 2ANC1 menos C1, representa o custo computacional do algoritmo Torre de Hanoi. Portanto, o seu custo computacional é delimitado por uma função exponencial. O outro exemplo clássico que nós temos de algoritmo que pode ser resolvido de forma recursiva é o algoritmo de Fibonacci, que é uma sequência que pode ser gerada a partir desta recorrência. Se n for igual a 0 ou igual a 1, então os valores da sequência são iguais ao próprio n. Caso contrário, o valor da sequência é igual à recorrência f de n menos 2 mais f de n menos 1. Então, pela definição do algoritmo, o custo computacional dele pode ser calculado da seguinte forma. f de 0, para calcular o elemento 0, nós temos um custo C1 associado, assim como o f de 1. Nós temos o mesmo custo C1 associado. Para calcular os demais elementos f de n, nós temos que o custo será igual a f de n menos 2 mais f de n menos 1. Então, o que nós temos que fazer é, dada esta recorrência, resolver pelo método de expansão e conjectura para encontrar a fórmula fechada que representa o custo computacional desse algoritmo. Bom, numa perspectiva do limite inferior dessa função, nós temos que f de n ele é maior ou igual a f de n menos 2 mais f de n menos 2. Então a gente substitui o menos 1 aqui por menos 2 para simplificar o método de expansão e conjectura. E aí não é mais igualdade, sim maior ou igual. Então f de n é maior ou igual a 2 vezes f de n menos 2. Ok? Então para cada iteração da minha conjectura eu vou chamar 2 vezes essa recorrência. Para k igual a 1, eu tenho que a minha recorrência é a dada, 2 vezes f de n menos 2. Quando k vale 2, eu vou substituir esta chamada recorrente, só que para n valendo n menos 2. Então, quando k vale 2, f de n será igual a 2 vezes 2 f de n menos 2 menos 2. Na verdade, f de n é igual a 4 f de n menos 4. Para k valendo 3, nós temos que f de n é igual a 4 vezes 2 f de n menos 4 menos 2. Ou seja, para k valendo 3, f de n é igual a 8 f de n menos 6. Conjecturando, em função de k, nós temos que f de n é igual a 2 na k, que multiplica f de n menos 2k. Os valores vão crescendo desta forma. Agora, pelo passo base, nós temos que n menos 2k é igual a 1. Né? Passo base para quando o valor é igual a 1. Ou seja, o valor de k é igual a n menos 1 sobre 2. Então, substituindo k por n menos 1 sobre 2 na nossa conjectura, nós encontramos a fórmula fechada. Então, a nossa fórmula fechada seria f de n é igual a 2 n menos 1 sobre 2, que multiplica n menos 1 sobre 2 de f de n. Bom, isso aqui é para chegar no passo base, então é igual a constante C1, certo? Então, f de n é igual a 2 n menos 1 sobre 2, que multiplica C1. Portanto, a nossa fórmula fechada para o algoritmo que
A nossa fórmula fechada, que representa o custo computacional do algoritmo de Fibonacci, seria uma função exponencial dado o valor de n. Então nós temos que provar que se esta fórmula fechada vale para n, também valerá para n mais 2. n mais 2 aqui porque a nossa fórmula de recorrência cresce de 2 em 2, certo? Então n mais 1 não faria muito sentido. Vamos calcular para n mais 2. Então a nossa hipótese é a seguinte, que f de n mais 2 será igual a 2 vezes n mais 1 sobre 2, que multiplica C1. Então, substituindo f de n mais 2 na nossa recorrência, nós temos que 2 vezes f de n mais 2 menos 2. Ou seja, que f de n mais 2 é igual a 2 vezes f de n. Pela nossa fórmula fechada, nós conhecemos f de n, então vamos substituir. F de n mais 2 é igual a 2 vezes que multiplica nosso f de n, ou seja, a nossa recorrência aqui. 2n menos 1 sobre 2 vezes C1. Então, 2 vezes n menos 1 sobre 2 de C1. Ok? Então, multiplicando, nós temos que f de n mais 2 é igual a 2 vezes, bom, multiplicando, mesma base, somos os expoentes, certo? Então, 1 mais n menos 1 sobre 2 de C1. Fazendo este fator comum, nós temos que n mais 2 é igual a 2 vezes n mais 2 menos 1 sobre 2, que multiplica C1. Portanto, f de n mais 2 é igual a 2 vezes n mais 1 sobre 2, que multiplica C1, como queríamos demonstrar. Então a gente consegue provar, né, por indução, que a nossa fórmula fechada também vale para n mais 2. Ou seja, que o custo computacional do algoritmo Fibonacci, de fato, pode ser representado por esta fórmula fechada aqui. Então é um custo computacional exponencial. Toda vez que nós temos um algoritmo que possui um custo computacional em função de uma exponencial, nós podemos concluir que esse algoritmo ele não é eficiente computacionalmente, porque a partir do momento que n cresce, o custo computacional vai crescer exponencialmente. Então, o que a gente pode concluir a partir da análise do algoritmo Fibonacci recorrente? Que para n maior que 1, deixa eu só auto-salvar aqui. Eu posso tirar isso daqui. Para n maior que 1, cada chamada da função Fibonacci causa duas novas chamadas a si mesma, que foi o caso de 2 vezes n menos 2. Isso quer dizer que o número total de chamadas cresce exponencialmente. Nós podemos verificar isso a partir da fórmula fechada. Por exemplo, para Fibonacci de 25, são feitas 242.784 chamadas recursivas, então um custo muito alto. É importante ressaltar que para todo algoritmo recursivo a gente consegue implementar a sua versão iterativa. Por exemplo, aqui nós temos a versão do algoritmo iterativo para calcular o custo computacional do Fibonacci. Se nós fôssemos analisar a complexidade desse algoritmo, o que a gente teria que fazer? Calcular, encontrar a função que representa o custo computacional desse algoritmo. Ok? E para encontrar essa função, o que a gente precisa fazer? Para cada linha, associar um custo computacional e em seguida verificar quantas vezes cada linha será executada. Observando aqui a linha 6, a gente consegue verificar que tem um laço que vai executar de 1 até n-1, que é o cálculo justamente da sequência de Fibonacci. Eu vou deixar para que vocês façam a análise do custo computacional
desse algoritmo, ou seja, que vocês encontrem a função que representa o custo computacional desse algoritmo. Vocês vão chegar à conclusão de que esse algoritmo tem uma função de custo computacional f de n que pode ser representada desta forma, uma função linear, a(n mais b). Então façam a análise linha por linha, igual como nós fizemos nas aulas passadas, por exemplo, do Insertion Sort, e fizemos aqui de alguns algoritmos, e chegue a uma representação desta forma. Então percebam que para resolver o mesmo problema, um algoritmo iterativo tem um custo computacional muito melhor do que a função recursiva, a versão da recursiva deste problema, que ficaria em função de uma exponencial. Então nem sempre a utilização de algoritmos recursivos é a melhor saída. Às vezes, nós temos uma versão iterativa que tem um custo melhor. Bom, entretanto, tem umas versões de alguns problemas recursivos que são muito eficientes. Nós vamos ver que em problemas de ordenação temos algoritmos recursivos que são eficientes. Tá? Temos lá no problema de busca binária, que pode ser computado também recursivamente, que é eficiente. Então, você tem que prestar atenção na hora de implementar um algoritmo recursivo, né, de verificar se realmente o seu custo computacional está adequado para a resolução desse problema. Caso contrário, você deve buscar uma versão iterativa. Okay? Então, tomem cuidado em relação à implementação de algoritmos recursivos. Bom, tem a lista de exercícios referente a essa aula para que vocês resolvam diversas recorrências e para que vocês analisem o custo computacional de alguns algoritmos.